Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa GPS de um injetor milionário. Aqui eu conto as estratégias e trago ferramentas para os médicos aprimorarem as suas técnicas de aplicação de injetáveis e aumentarem o seu faturamento em um curto espaço de tempo. Se é o seu primeiro contato aqui, meu nome é Joana Costa, eu sou médica, dermatologista, speaker de preenchedores de ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno há 11 anos. Já treinei mais de 10 mil colegas médicos para capacitação injetáveis dentro e fora do país. Eu quero aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique para se inscrever e ative as notificações para sempre ser avisado de conteúdos atualizados do nosso canal. Deixe também o seu like para o YouTube identificar que esse conteúdo é importante para você e para mais pessoas que, assim como você, se beneficiarão desse conteúdo. E o tema de hoje é como não injetar preenchimento dentro do cérebro. Então, como não injetar dentro do cérebro? Nós vamos falar sobre as injeções de preenchimento, especialmente de preenchimento de ácido hialurônico, que são muito utilizadas para rejuvenescimento facial. A técnica ela é muito segura desde que alguns cuidados sejam respeitados. Vamos nos concentrar, e principalmente agora com essa época de pandemia e essa época no Brasil de uma confusão enorme, que em todos os locais você vê por aí pessoas fazendo preenchimento de ácido hialurônico, bioestimuladores e fios de sustentação sem nenhuma formação. Então tem vários profissionais por aí que andam fazendo. Então é um bom momento do médico, dermatologista, cirurgião plástico, especialista que estudou 15 anos para isso, realmente se posicionar e se diferenciar, não atacando o colega, mas realmente fortalecendo a sua técnica, fortalecendo a segurança, o resultado, aprimorando, aperfeiçoando a sua técnica para se tornar cada vez melhor. Eu realizei uma pesquisa no PubMed com as zonas de perigo facial, as complicações de preenchimento de ácido hialurônico nos últimos anos, e é de muita importância que o comprometimento vascular ele é um dos eventos mais graves que levam à necrose e até a perda da visão, inclusive derrame e até a morte. Nós descrevemos em outro vídeo os 6 pontos principais de perigo da face com a aplicação de injetáveis e você pode ir lá no canal e ver esses vídeos. Relatamos todas as regiões e como você deveria fazer. Agora nós vamos nos concentrar em evitar a injeção dentro do cérebro e evitar as complicações mais graves do preenchimento de ácido hialurônico. Os preenchimentos faciais nos últimos anos eles se tornaram a alternativa mais popular de procura dos pacientes, só perdendo para a toxina botulínica, que é o Botox. Nos últimos 6 anos, essas injeções de preenchimento de ácido hialurônico ficaram só atrás do Botox, estão sendo o segundo procedimento de maior escolha dos pacientes. Por isso é muito importante que você, médico, saiba e esteja bem preparado para poder realizar uma aplicação segura, sem risco de maiores complicações, como a injeção dentro da retina, com graves complicações. Por isso, nós temos várias complicações que variam desde eritema, que é a vermelhidão, necrose, cegueira, derrame até a morte, mas a maioria das complicações mais graves, elas são secundárias a danos inadvertidos ou então a canalização da vasculatura. Nós vamos analisar 6 formas de você não injetar dentro do cérebro. As pessoas confundem muito isso porque elas acham que só pelo fato delas usarem cânula, elas estão seguras. Só que não, porque existem vários relatos de necrose e inclusive de cegueira com cânula. Então, a segurança maior vem do conhecimento profundo da anatomia da face, também bem como do produto que você deve utilizar, da técnica que você deve utilizar. Então é uma conjunção de vários fatores. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu percebi isso por causa de uma extensão
vastíssima de revisão da literatura, porque como eu dava aula, eu já era speaker internacional, então quando você dá aula para várias pessoas, você tem que estar sempre atualizado a respeito das complicações que aquele produto pode causar. Então, milhões de pesquisas, milhões de seringas injetadas para realmente chegar nesse conhecimento de como injetar de uma forma mais segura, tá? Então, não injetar dentro do cérebro, que é o principal risco, o principal medo de vários médicos que querem fazer preenchimento e não fazem em determinadas áreas devido ao medo. Eu lembro de uma história muito importante que me marcou, que foi a oclusão de uma paciente que eu tive, uma senhora, bem 80 anos, linda, maravilhosa, mas ela nunca tinha feito nenhum procedimento estético e procurou para fazer tudo. Lógico que eu sabia que a quantidade de volume que eu deveria injetar seria pequena, mas não tinha como, eu queria melhorar mais a situação. E na hora, eu apliquei bem aqui nessa região da fossa, do sulco nasolabial, eu vi que ficou branco. Então eu vi que eu realmente fiz uma isquemia do local, mas rapidamente entrei em ação, mas fiquei com ela umas 5 horas até resolver o problema. Alô local, essas medidas que depois em outros vídeos a gente vai poder falar mais. E por que isso é muito importante? Porque a gente está lidando com vidas, não são pessoas, vidas. Uma necrose causa uma deformação na face da pessoa, mas uma cegueira é muito pior, porque muitas vezes ela pode ser irreversível. Por isso é fundamental você investir tempo e sabedoria nisso para prevenir e também, se não for possível prevenir, você trate as possíveis complicações que venha a ter. Existem 9 princípios para uma injeção mais segura que você deve gravar antes de realizar a aplicação com qualquer injetável, tanto os preenchedores quanto os bioestimuladores de colágeno. 1. Você deve usar os preenchimentos que são reversíveis, como por exemplo o ácido hialurônico. 2. Você deve usar agulhas pequenas, de calibre pequeno, para injetar pouca quantidade. 3. Você deve usar cânula quando é apropriado, cânula grossa, tá? Que é uma cânula, as cânulas finas funcionam como agulha, então uma cânula no mínimo 22 para face. 4. Você deve usar uma técnica de injeção anterógrada e retrógrada para manter sempre a agulha em movimento, porque isso evita que você cause uma isquemia definitiva. 5. Usar seringas pequenas, as seringas pequenas para injetar pouca quantidade de volume, isso quer dizer de 0,5 até no máximo 1 ml, pouco volume. 6. Usar baixa pressão. Alta pressão representa perigo ou injeção em local inadequado. 7. Tenha cuidado extra ao injetar em áreas de trauma e de cicatriz e, se possível, evite. 8. Esteja ciente do conhecimento profundo da anatomia dos 6 pontos principais de perigo da face relacionados aos injetáveis. E 9, tenha sempre um kit de resgate de preenchimento disponível na sua clínica e de fácil acesso a você em todos os momentos. Quais então são as vantagens de você realizar esses procedimentos, esses princípios, esses novos princípios de uma injeção de ácido hialurônico segura? Você vai estar mais seguro e vai poder prevenir as suas complicações. Bom, e se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Você pode se expor às complicações e às vezes tem uma complicação tão séria que nunca mais consegue fazer um preenchimento. Então, a partir disso, como que eu vou organizar esse conhecimento? A gente vai dividir em técnicas seguras para cada área, que são áreas que têm ligação com o cérebro, que podem fazer injeção direta dentro do cérebro, na artéria central da retina. Portanto, a gente vai dividir as 6 áreas e quais são as técnicas seguras que você deve usar em cada área. Na glabela, técnica de segurança da glabela. Na glabela, nessa região, você tem a anastomose de todos os vasos importantes e também a anastomose com artéria oftálmica. Então, qualquer canulação intravascular aí pode levar a propagação para a artéria oftálmica. As artérias, elas aqui nessa região, quando assim que saem da órbita, rapidamente elas se tornam mais superficiais. Portanto, nessa região da glabela, você deve realizar a injeção de um preenchedor de muito baixo G', muito leve, usando aquela técnica que a gente falou de punção ou blend technique. Ao injetar também na sobrancelha, você deve segurar o dedão na região supraorbital e supratroclear ao longo da borda
para evitar o refluxo para dentro da região e para dentro da artéria oftálmica. Então, esse é o principal cuidado em relação à região da glabela, fazer aplicação extremamente superficial se for necessário. Segunda área de cuidado, como é a técnica de segurança na região temporal. Para maximizar essa segurança, você pode diluir o preenchedor 1 para 1 nessa região, você pode diluir com lidocaína, com epinefrina. Iniciando na linha, você vai prosseguir de lateral para medial, tá? No plano subcutâneo superficial. Na região temporal, a artéria temporal ela vai residir dentro da fáscia. Portanto, e na medida que ela vai indo para a região lateral do frontal, ela se torna subcutâneo. Portanto, a agulha deve ser nessa região em movimento constante para evitar qualquer vaso possa ser encontrado e minimizar a chance de injeção intravenosa ou intravascular. Você também deve preferir cânula nessa região. E uma dica muito importante para a região temporal é que você pode fazer virar a cabeça do paciente medialmente para destacar as veias superficiais que podem então ser evitadas. A injeção ela também pode ser realizada profundamente. Então, você vai realizar a injeção ou superficial, a artéria aqui está num sanduíche, no meio, dentro da face. Então, ou você vai realizar a superficial, ou você vai realizar no periósteo. Acontece que no periósteo você vai ter que injetar mais quantidade de volume para ter o mesmo resultado. Então, se você injetar muito volume, você também pode ter perigo de oclusão. Então, muito cuidado com o volume que você vai injetar nesse local, tá? Outra coisa é que a veia temporal, ela vai correr 2 centímetros acima do arco zigomático. Por isso, as injeções profundas, elas devem ser realizadas dentro de um dedinho do arco ou então bem acima, vários centímetros acima, tá? Essa é a técnica de segurança do frontal, injeção mais superficial ou perióstea. Técnica de segurança para a região infrarorbital, que é a olheira, uma região muito comum. Evitar definitivamente a injeção profunda próximo ao foramen. O foramen, ele tá entre 33% e 40% do canto medial até o canto lateral, abaixo 11 milímetros da borda, e aí você consegue palpar em vivo e até em cadáver. As injeções, então, nessa região mediais ao foramen, elas devem ser evitadas. A técnica de segurança no lábio superior, ao injetar no lábio superior, é muito importante você lembrar que a artéria labial superficial, ela corre entre o músculo orbicular da boca e a mucosa labial, ou então dentro do próprio músculo. Por isso é recomendável que você faça aquela técnica em leque, ou então logo abaixo da borda do vermelhão, 3 milímetros no máximo abaixo, com preenchedor leve. Então com preenchedor de baixo G', ou então no máximo intermediário, moderado. Medialmente ainda, próximo ao arco, é mais importante ainda você injetar superficialmente, porque a agulha estará mais perto ainda da artéria. Por isso, é muito importante que você, no lábio superior, lábio inferior e comissura labial, realize a injeção superficial em leque, poucas quantidades, tá? A injeção deve ser feita logo abaixo da junção, logo abaixo da borda do vermelhão, 3 milímetros abaixo. No sulco nasolabial, que é o famoso bigode chinês, de preferência você deve usar uma cânula, por causa da proximidade com a artéria facial e a sua localização potencial dentro do tecido subcutâneo. A injeção, ela em derme profunda, deve ser realizada nos 2/3 inferiores do sulco, porque nessa região a artéria está mais superficial, sendo que no terço superior, então no terço superior você deve realizar a injeção profunda, tá? Então, no terço inicial, no primeiro terço, você deve realizar a injeção ao nível periosteal e nos 2/3 seguintes você deve realizar a injeção superficial,
sempre lembrando que nos 2/3 deve ser dentro da linha ou para dentro. Você não pode realizar para fora, porque senão você piora o sulco. Então isso é muito importante você lembrar em relação ao seu resultado, não só segurança, mas em relação ao seu resultado também. A última área é a técnica de segurança para o nariz. Ao injetar no nariz, a injeção ela deve ser realizada profundamente ao músculo para evitar a lesão ou até a canulação dos vasos. A vasculatura do nariz ela é superficial. Em pacientes com rinoplastia anterior, deve ter muito cuidado, extremo cuidado, porque o plano anatômico ele pode ter sido alterado, causando uma distorção. A derme também pode estar bem mais aderida à estrutura, levando a uma chance maior de injeção intravascular. Além disso, as anastomoses naturais que acontecem entre as diferentes arcadas do nariz podem não estar mais presentes. Então, é um conjunto de fatores que são alterados. Ao injetar no dorso nasal e também na columela, recomendo pouquíssimas quantidades, pequena quantidade, sempre massageando após cada conjunto de injeção. Antes de prosseguir com qualquer injeção, você deve esperar pelo menos 15 minutos para garantir que não haja comprometimento e depois você volta. Sempre para o nariz, volumes conservadores de 0,1 a 0,2 ml. Calma, muita calma para injetar no nariz. Além disso, os preenchimentos também, eles têm ácido hialurônico, que são hidrofílicos e puxam a água, e esse inchaço retardado pode também levar ao comprometimento vascular. Por isso, no nariz, atenção à quantidade de produto injetada. Injetar menos é mais. Então, por onde eu devo começar? Por uma série de estratégias que eu desenvolvi para você reduzir o seu risco de necrose. Primeiro, você deve aspirar antes da injeção, né? Sempre aspirar é muito importante. No mínimo, alguns segundos, 4 segundos no mínimo antes da injeção. Você deve utilizar volume mais baixo e injeções em série, né? Pequenas. Então, várias pequenas aplicações de pequeno volume, principalmente em áreas de risco. Você deve tratar um lado de cada vez, né, para aguardar a ação. É importante também que você comprima a pele. Você pode comprimir a pele ou então beliscar em alguns casos para dar mais espaço superficial para os ramos das artérias principais. Pode fazer também uma oclusão manual dos vasos supratroncleares, como eu falei, né, quando você for fazer a injeção na sobrancelha. E você deve preferir cânulas rombas 22 ou 18 para reduzir, mas não elimina o risco de necrose e nem de oclusão. Por que eu devo ter esse cuidado para não injetar no cérebro? Porque a oclusão da artéria central da retina ou de alguns dos seus ramos, ela é uma complicação visual rara, mas que é devastadora, que pode ocorrer depois de um procedimento estético como preenchimento com ácido hialurônico, com gordura ou até com colágeno. A última revisão de literatura, publicada em 2015, com 100 casos de alteração da visão depois da injeção de preenchimento, os locais mais comuns que tiveram o maior risco de complicação da visão após o preenchimento foi, em primeiro lugar, a glabela com 38,8%, depois a região nasal, que é o nariz, com 25,5%, depois o sulco nasolabial com 13% e depois a testa com 12%. Quanto ao tipo de preenchimento, a gordura foi o material que causou mais necrose em 47% dos casos, seguido do ácido hialurônico em 23% dos casos. O mecanismo de ação que leva à perda da visão é o fluxo retrógrado. Se a ponta da agulha penetrar na parede de um ramo da artéria oftálmica, a força de injeção ela pode expandir para dentro das arteríolas e causar esse fluxo retrógrado. O principal sintoma, na verdade, é a cegueira do olho afetado, geralmente indolor, não dói, que pode ocorrer segundos depois da injeção. Os outros sintomas associados são dor no local e até cefaleia. Se ocorrer a perda visual, medidas terapêuticas elas devem ser implementadas imediatamente, porque a oclusão mantida por mais de 1 hora ou até 1h30, ela causa uma cegueira irreversível. As medidas terapêuticas são várias, mas eu vou citar algumas delas, que é uma gota de timolol tópico. Você pode também administrar um comprimido sublingual de AS, uma infusão intravenosa de manitol a 20%, realizar massagem digital que deve começar imediatamente. O paciente ele deve ser colocado em posição supina,
certificar que os olhos do paciente eles estão fechados. Deve aplicar uma pressão firme, o suficiente para que o globo ocular não seja afetado e fique fechado através das pálpebras fechadas. Aplicar uma pressão firme e liberar rapidamente, e você vai fazer ciclos disso a cada 5 minutos. Se apesar de todas essas medidas o paciente não recuperar a visão em 15 minutos, você deve imediatamente encaminhá-lo para um centro especializado de oftalmologia para realizar uma paracentese da câmara anterior para diminuir essa pressão intraocular. Porque até agora as infiltrações fibrinolíticas e de hialuronidase não demonstraram muitas eficácias comprovadas pelo estudo. Então, o estudo sugere o último consenso, a paracentese. Devido à gravidade dessa complicação, a prevenção e o bom conhecimento da anatomia é fundamental. Bom, em relação à técnica de injeção, a seleção da técnica a ser administrada com base na experiência do médico, do paciente e das características do preenchimento, o que ajuda a garantir os resultados mais bem-sucedidos e limita a incidência de complicações. Para identificar e reagir a qualquer reação adversa, as injeções elas devem ser realizadas muito lentamente e com cautela. Em termos de preenchimento, essa quantidade ela deve ser adaptada a cada indivíduo, pequenas quantidades em vários pontos para evitar o preenchimento excessivo. Antes da injeção, a aspiração deve ser realizada como uma medida profilática importante, particularmente em áreas muito vascularizadas, e uma nova agulha deve ser utilizada antes da injeção em bolus profunda. Para o tratamento com a agulha, você deve aspirar pelo menos 4 segundos, de 0,1 a 0,2 cc de ar. Além disso, você deve trocar a agulha a cada 3 ou 4 aplicações. O tratamento, se ele for administrado com cânula, você deve ter o máximo de cuidado para mantê-la estéril, não tocar na cânula, tá? É importantíssimo não tocar na cânula. As áreas que não são estéreis não podem ser tocadas com a cânula. Até onde, então, fazer um preenchimento com segurança é bom? Até onde é excelente e maravilhoso você fazer um preenchimento com segurança? A incidência da injeção intravascular ou injeção cerebral, ela é muito mais frequente do que presumimos. Os resultados de uma pesquisa baseada em 52 injetores experientes em todo o mundo mostrou que 62% dos injetores experientes eles tiveram 1 ou 2 injeções intravasculares. O reconhecimento de um evento vascular e o tratamento rápido agressivo são necessários para evitar as possíveis complicações irreversíveis. Os 2 principais sintomas da oclusão vascular, do fechamento do vaso, são dor e mudança na coloração da pele. A oclusão arterial, ela é caracterizada por uma dor imediata, rápida, intensa, desproporcional. E a mudança de cor, a mudança para cor branca, mancha branca, enquanto a oclusão venosa, ela é mais lenta, uma dor menos intensa, opaca ou até tardia. Em alguns casos pode não haver dor. Quando há suspeita de oclusão vascular, é crucial que a injeção seja interrompida na hora, imediato, e sejam tomadas todas as medidas para tratar a oclusão. A estratégia de tratamento inclui hialuronidase em altas doses, compressa quente, massagear a área, aplicar pasta de nitroglicerina, que a gente não tem aqui, mas nos Estados Unidos tem, excelente para promover a vasodilatação. E a hialuronidase deve ser aplicada imediatamente, independente do preenchimento utilizado, e administrada diariamente em doses altas, enquanto os sintomas estão presentes. Para os casos de infarto mesmo, as altas doses de hialuronidase são de 200 a 300 unidades, têm sido recomendadas. Para os casos de isquemia aguda, a recomendação de consenso é que toda a área isquêmica seja tratada e não apenas o local onde o ácido hialurônico foi injetado. Se não houver melhora, o procedimento ele deve ser repetido de hora em hora até redução clínica dos sintomas. Podem ser necessárias doses de até 1.500 unidades para alcançar a reversão do comprometimento vascular. E você, eu quero saber de você agora, médico, você, doutor, já teve medo de injetar dentro do cérebro? Já morreu de medo, já acordou de noite, já teve insônia,
já teve pesadelo com isso? Conta aqui pra mim. Então é isso. Se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou a melhorar os seus conhecimentos na área, deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative as notificações para sempre ser lembrado das novas aulas que saírem no canal. Se você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo com os mais colegas médicos. Nós nos vemos nos próximos vídeos.